conosco cantar ao Senhor e declarar a sua bondade. Cantarei a Deus com alegria, com júbilo no coração, pelas suas obras perfeitas, pelo seu amor, pelo seu perdão. Entrarei em sua presença com gratidão no louvor, declarando a sua bondade, exaltando o nome de quem me salvou. O Senhor é bom, mulheres. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Seu amor permanece pra sempre. Declare isso com alegria. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Seu amor permanece pra sempre. Vamos no início. Cantarei a Deus com alegria, com júbilo no coração. Oh, oh, pelas Suas obras perfeitas, pelo seu amor, pelo seu perdão. entrarei em sua presença com gratidão no louvor, declarando a sua bondade, exaltando o nome de quem me salvou. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Seu amor permanece pra sempre. O Senhor é bom. O Senhor é bom, mulheres. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Seu amor permanece pra sempre. Oh, oh, oh. O Senhor é bom. Seu amor permanece pra sempre. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Seu amor permanece pra sempre. Sejam muito bem-vindos a mais um domingo de celebração de grande ajuntamento da Igreja Batista Central de Fortaleza. Muito bem-vindos. Você que está chegando agora, que está aí se acomodando no sofá ou na frente do seu celular, ainda dá tempo de chamar as pessoas que estão contigo aí na sua casa e principalmente dá tempo de você compartilhar o link do nosso canal do YouTube com outras pessoas. De repente, parentes, amigos, pessoas que você pode incentivar a estarem junto conosco nesse momento. Esse é o nosso momento de celebração, de adoração, nosso encontro dominical, onde nós meditamos na palavra de Deus e adoramos ao Senhor juntos. Sim, a despeito de estarmos espalhados, pela cidade, estamos juntos, um só Espírito, na dependência do Espírito Santo, juntos como igreja para adorar o Senhor nosso Deus. Então, eu queria desafiar você, hoje, esse domingo, a permanecer aí ligado. Nós vamos continuar explorando o tema bíblico, as mulheres da fé, as heroínas da fé. A palavra de Deus nos dá muitos exemplos de heróis da fé, muitos homens de Deus e também mulheres de Deus. No domingo passado, pastor Armando trouxe a palavra sobre Maria, exemplo de mãe, exemplo de mulher. E hoje nós vamos continuar com algumas heroínas da nossa fé, Ruth e Noemi. Esse é o tema de hoje, está aqui do meu lado, fé para perseverar. Então, passa o link do nosso canal, chama as pessoas, convida quem você puder para estar conosco nesse tempo de celebração e ministração na palavra de Deus. É bom lembrar que se você perder essa ministração ou as ministrações dos dias anteriores, lá no nosso site, no nosso canal do YouTube, você tem as informações de como conseguir acesso a toda a nossa programação.
Nossa Casa, Nossa Igreja. Uma extensa programação durante todos os dias da semana e também aos domingos, como estamos aqui. Então, daqui a pouquinho estaremos juntos com mais um tempo de ministração na palavra com o pastor Armando. Por hora, vamos continuar adorando a Deus com mais um tempo de louvor. Vivemos pela fé, a fé em nosso Deus que é vivo e que tem tudo em suas mãos. Então te junto e vamos cantar isso. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia, vamos cantar isso do início, cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. Se as montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam a perto. Sim, Senhor. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Aleluia! E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Oh, minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Essa é a verdade da palavra de Deus, que nos diz que Deus é soberano e Senhor sobre todas as coisas, e que devemos crer e esperar nele.
pois essa crença me leva à dependência, a sua dependência, a confiar que os seus planos são bons, que os seus planos são os melhores e que podemos depender da fé e romper em fé. Então vamos continuar adorando o Senhor, louvando o seu nome porque Ele é digno e não há outro. Se disseres a mim, lance a rede no mar. Esse é o desafio de Deus para mim e para você. Ele pede, lança a rede, lança as redes sobre a minha palavra. E com certeza eu vou suprir aquilo que você necessita, que sou eu mesmo. Então vamos cantar ao Senhor, aleluia. Se disseres a mim, lance a rede no mar, sobre tua palavra lançarei minha fé. Se disseres enfim, vem e anda até mim, sobre as águas do mar, certamente andarei. E se acaso eu vier afundar, percebendo a fúria do mar, mesmo assim posso em ti confiar, aleluia, pois sei que tua mão se estenderá e não deixarás que eu venha da fé naufragar. Eu creio em ti, Senhor. Se eu creio, Senhor, se eu creio, tua palavra encontrou lugar em meu coração, mesmo que as circunstâncias contrárias estejam. Se eu creio, Senhor, se eu creio, os meus sonhos e planos não foram em vão, todos os seus propósitos se cumprirão. Eu creio em ti, Senhor. Nós cremos em ti, Senhor. E se acaso eu vier afundar, percebendo as ondas, e se acaso eu vier afundar, percebendo a fúria do mar, eu confio em ti, eu sei que o Senhor vai me pegar, mesmo assim posso em ti, aleluia, pois sei que tua mão se estenderá e não deixarás que eu venha da fé naufragar. Se eu creio, Senhor, se eu creio, tua palavra encontrou lugar em meu coração, mesmo que as circunstâncias contrárias estejam. Se eu creio, Senhor, se eu creio, os meus sonhos e planos não foram em vão, todos os seus propósitos se cumprirão. Eu creio em ti, Senhor. Esse cântico fala sobre crermos no Senhor, crer na sua palavra. Isso é algo que a Bíblia
todo o tempo nos pede para que a gente crie raízes de fé ao ouvir a palavra de Deus. Esse é um dos mandamentos que a Bíblia nos pede para cumprir e seguir, para que possamos ter prazer na lei de Deus. Salmo 1 fala sobre isso. Você que assistiu o culto de 4 ouviu sobre isso. Porque a palavra é que cria fé no nosso coração. É a palavra que traz fé ao nosso coração. Porque a palavra revela o Deus que é grande, que é Senhor, que é poderoso, que é soberano e que está acima de todas as circunstâncias, sejam elas boas ou ruins. Então, para que o nosso coração se encha de fé, de esperança, eu preciso ouvir a palavra. Eu preciso afirmar a palavra e confiar na palavra. Então, eu queria te convidar a cantar esse refrão junto com a gente, pianos e vozes aqui, dizendo: Senhor, eu creio em Ti, porque Tu cumpre a Tua palavra, Tu cumpre as Tuas promessas. Então vamos cantar juntos esse refrão. Sim, eu creio. Ergue tua voz e canta isso. Sim, eu creio, Senhor. Sim, eu creio. Tua palavra encontrou lugar em meu coração, mesmo que as circunstâncias contrárias estejam. Sim, eu creio. Sim, eu creio. Aleluia. Senhor. Sim, eu creio. Os meus sonhos e planos, Porque Tu plantou, Senhor, cada um deles no nosso coração. todos os teus propósitos se cumprirão. E eu creio em Ti, Senhor. Eu creio em Ti, Senhor. Cremos em Ti, Senhor. Aleluia, Senhor. Cremos em Ti. Aleluia, aleluia. O Senhor é digno de ser adorado. É para isso que nós estamos aqui reunidos, para adorar o nosso Deus, o nosso Senhor. Ele é digno de adoração. Meus irmãos, são exatamente 2 meses de isolamento social. Hoje é dia 17 de maio. Foi exatamente no dia 17 de março, há 2 meses, que eu estava aqui, sentado nessa mesma poltrona, fazendo o nosso primeiro comunicado ao vivo para a igreja, tentando entender como seria esse tempo de isolamento social naqueles primeiros momentos. E eu realmente não tinha ideia, acho que nenhum de nós tinha ideia, que nós estaríamos até hoje, né, até aqui, ainda hoje, 2 meses depois, ainda nessa condição de isolamento social. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Naquela ocasião, nós fizemos um pronunciamento de alinhamento, de orientação, de posicionamento institucional da IBC com relação à pandemia, ao isolamento social, aquele tempo da história. Eu senti o desejo de fazer isso novamente, exatamente 2 meses depois daquele nosso primeiro pronunciamento. Eu quero ler, então. Eu não combinei isso com a nossa equipe aqui, eu acabei de escrever esse texto e eu queria ler para vocês. Ele não vai aparecer aí na sua tela. Então eu peço a sua atenção, você que está aí agora no chat também interagindo com seus irmãos, dá uma pausa e, por favor, presta atenção nesse texto que eu quero ler, compartilhar com a Igreja IBC Fortaleza. Na ocasião das últimas eleições presidenciais, nós vimos o nosso país dividido, vivendo uma dicotomia, uma disputa entre o certo e o errado, os bons e os maus. Eu nunca tinha visto um acirramento tão contundente num período eleitoral. Pessoas se degladiando em defesa de seu candidato, de um partido político, de uma ideologia. As redes sociais viraram um campo de batalha, de acusações e ofensas. Eu classifico o que aconteceu como um período triste da nossa história, onde famílias, amigos, irmãos perderam o equilíbrio e a capacidade de, ainda que assumindo posições diferentes, opiniões diferentes, buscarem o interesse comum. Com o final das eleições, o clima de guerra se arrefeceu
Contudo, parece que basta uma pequena centelha para os ânimos se acirrarem novamente. Agora, em meio a uma pandemia, em meio à angústia do isolamento social, em meio à dor, em meio às milhares de mortes, em meio ao luto das famílias que perderam seus entes queridos, percebo reacender a chama dessa disputa doentia. A guerra ideológica tomando o espaço do equilíbrio, da ponderação, do respeito às opiniões contrárias. Meus irmãos, meu chamado para todos nós, discípulos de Jesus, é que coloquemos aos pés da cruz toda a nossa indignação, toda a nossa frustração, toda a nossa revolta com a situação política, com a situação econômica e social do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado. Ao mesmo tempo, quando for necessário nos posicionarmos sobre o assunto, como eu estou fazendo agora, seja nas redes sociais ou entre seus amigos, seus familiares, que seja para atuar como agente de boas novas, um promotor da paz. É para isso que fomos chamados, levar esperança em meio ao caos, sal da terra, luz do mundo. Esse é o nosso chamado. É muito importante que a IBC Fortaleza saiba que nós temos um posicionamento institucional muito claro. Nós nunca abriremos espaço no púlpito desta comunidade, Igreja Batista Central de Fortaleza, para qualquer manifestação político-partidária, para qualquer candidato, para qualquer representante político. Esse é um legado construído ao longo dos últimos anos que será deixado às gerações futuras da IBC. No púlpito da IBC só há espaço para exaltação de um nome. Esse nome é o nome de Jesus. Eu não digo isso para que o discípulo de Jesus seja um ser alienado do seu tempo e da sua história, indiferente ao seu contexto social, de maneira nenhuma. Pelo contrário, como já disse, somos agentes de transformação social, mas a serviço do Senhor da paz, sal da terra e luz do mundo. Se qualquer um de nós, líderes da IBC, assumirmos uma posição pessoal diferente desta, saibam, esta não representa a posição institucional. Como irmãos em Cristo, você poderá, em amor, exercer Mateus 18, em caso de sentir constrangido ou ofendido. Importante dizer, nossa unidade em Cristo é forjada na diversidade. Unidade não é unanimidade. A palavra de Deus nos exorta, lá em Efésios, no capítulo 4, verso 3, todos nós somos responsáveis por zelar pela unidade do corpo de Cristo. Está escrito, façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Nós somos cristocêntricos. Nosso fundamento é Cristo. A pessoa, obra e palavra de Jesus Cristo é o nosso fundamento. Em Jesus, depositamos a nossa fé e a nossa esperança. Nossa esperança não está em nenhum outro, ninguém, nem no prefeito, nem no governador, nem no presidente. Devemos obediência e devemos orar pelas autoridades constituídas, mas a nossa esperança está depositada única e exclusivamente na pessoa de Jesus. Assim diz o Senhor, Jeremias capítulo 17, verso 5, a partir do verso 5. Maldito é quem confia nas pessoas, que se apoia na força humana e afasta seu coração do Senhor. É como um arbusto solitário no deserto, não tem esperança alguma, habitará em lugares desolados e estéreis, numa terra salgada, onde ninguém vive. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de água. Não se incomoda com o calor e suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca,
ou de pandemia, e nunca deixará de produzir frutos. Louvado e exaltado seja o Senhor. Que a IBC Fortaleza continue sendo, de casa em casa, cada discípulo de Jesus, a partir da sua própria vida, a partir da sua casa. Eu acredito nisso. Uma nação pode ser transformada a partir da sua casa. De casa em casa, a IBC Fortaleza tem dado um testemunho de esperança em tempos de crise. Eu quero pedir licença e vou dar trabalho aqui para o nosso pessoal da câmera, para vir aqui até ao lado da TV e dar um testemunho vivo de como a IBC Fortaleza tem se comportado e manifestado a sua fé na prática, alcançando as pessoas ao seu redor, cuidando daqueles que precisam ser consolados em tempo de crise, em tempo de pandemia. É incrível o número de depoimentos que nós temos recebido, milhares, centenas de pessoas, né? Homens, mulheres, jovens, adolescentes, grupos de relacionamento que têm se levantado para acolher aqueles que estão ao seu redor e levar apoio, inclusive financeiro, material. Então, a Igreja de Jesus, Corpo de Cristo, tem um alcance que a instituição igreja não tem. A capacidade exponencial de acolher, de amar aqueles que estão ao nosso redor, de cada um de vocês que estão conosco agora. Mas como instituição, nós também temos buscado fazer o nosso papel. Eu queria mostrar para vocês alguns números que apontam como a IBC Fortaleza tem atuado na direção de compartilhar o que nós temos recebido de Deus a partir da sua doação, da sua contribuição fiel, generosa e voluntária. Vamos ver aqui uma prestação de contas da solidariedade que nós temos recebido através da sua contribuição. Pode passar os slides. Nós atendemos de forma bem singela, contribuímos já com 6 comunidades terapêuticas. Essas instituições, elas recebem, por exemplo, pessoas que estão em isolamento social, na verdade, que estão em situação de rua, né? Então, moradores de rua são acolhidos nessas instituições, fazendo o caminho, Lar da Paz, O Resgate, Casa de Abraão, Grão de Mostarda e Zion, chegaram até eles doações de roupas e alimentos que saíram aqui da nossa igreja. Próximo slide, por favor. A Ascajan, Associação de Catadores do Janguruçu, são nossos parceiros aqui no campus IBC, são eles que recolhem aquelas doações de materiais recicláveis, naquelas estações de coleta lá do estacionamento. E eles são um dos profissionais, né, autônomos que verdadeiramente trabalham um dia para comer o pão naquele dia, com a venda dos materiais recicláveis, e estão impedidos de trabalhar. Então, nós também alcançamos essa instituição com doações de alimentos e roupas. Próximo, a Associação Batista Beneficente Missionária, 200 quilos de alimentos, roupas e brinquedos. Um projeto lá entre os vários que eles assistem, 40 crianças que receberam alimento e brinquedos. Próximo, as comunidades aqui em Fortaleza e região metropolitana, essas fruto da articulação dos líderes da IBC, que atuam nos seus bairros onde estão. Então, alimentos e roupas e brinquedos foram entregues aqui na comunidade do Ancuri, na comunidade do Pacotê, através da igreja. Lá no bairro Curió, com os irmãos Deusanir e Meire. No Lagamar, com a Williana, o Eury Júnior, um grupo de relacionamento que tem por lá. Na Itaitinga, Irã e Lilian. No Vila Velha, Arnaldo e Cristina. Outras comunidades onde as nossas doações chegaram. Próximo. Total geral de doações a partir da IBC, 315 peças de roupas, 80 brinquedos, 2.219 quilos de alimento. 9 instituições alcançadas pelas doações e as contribuições que chegaram até nós, até a igreja. A Fundação Batista Central também tem trabalhado. Muitos não conhecem a Fundação Batista Central, mas era a instituição que durante 28 anos sustentou o Colégio Querigma, e depois do encerramento das atividades da escola, a Fundação tem trabalhado arduamente para constituir projetos significativos, relevantes, voltados na área social aqui na comunidade do Ancuri. E nós pleiteamos aí um edital de chamamento público, fomos contemplados, um edital da Fiocruz, e, se não me engano, nessa próxima segunda-feira, deveremos receber os recursos oriundos desse edital, que vão poder atender 152 famílias, cerca de 700 pessoas, 56 cestas básicas distribuídas ao longo dos próximos 3 meses, mais de 7 toneladas de alimento.
Vencemos o edital, está lá no site da Fiocruz, fomos contemplados, falta só o recurso chegar para a gente fazer a distribuição das doações. E estamos trabalhando, sim, firmemente também através da Fundação Batista Central, num projeto que deve atender a comunidade aqui do entorno para além da pandemia. Todos nós sabemos que o impacto social da pandemia vai perdurar por um longo período, para depois do isolamento social. E nós contamos com a sua contribuição, como até aqui o Senhor tem sido generoso através dessa igreja para alcançarmos outras pessoas. Estamos trabalhando firmemente nesse propósito. Você ainda vai ouvir falar do projeto Convida da Fundação Batista Central. Eu queria agradecer em oração agora por tudo aquilo que o Senhor tem feito através desta comunidade e das doações generosas que têm sido levantadas. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pela generosidade do Teu povo, pela capacidade do Teu povo tem tido de contribuir, de compartilhar aquilo que o Senhor tem nos dado. Nesse momento eu quero orar por aqueles que estão vivendo momentos de escassez, que o Senhor possa usar a sua igreja e a Tua mão poderosa possa alcançar as famílias que estão em dificuldade. As famílias também que vivem tempos difíceis com parentes doentes, com as suas perdas, que o Senhor possa levar consolo através da Tua igreja. E Pai, nós queremos Te agradecer nesse momento, expressando a nossa gratidão e a nossa adoração através das nossas ofertas, nossa contribuição financeira. Muito obrigado em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, a nossa gratidão. Amém. Amém. Eu ando com meu Deus na rua. Quando chego em casa, Ele está comigo. Eu falo com meu Deus na hora de dormir. E logo quando acordo digo: eis-me aqui, sou de Jesus. Mesmo atarefado, sempre estou ligado. Eu não abro mão da presença, do partir do pão em cada comunhão. E graças por tudo, sou de Jesus. Eu não posso te deixar, pois uma coisa eu sei muito bem: a Tua sombra que me guarda, e a Tua misericórdia me sustém. E eu não posso te deixar, pois uma coisa eu sei muito bem: a Tua sombra que me guarda, Tua misericórdia que me sustém. Vai, perdoa os meus erros e me ensina a perdoar. Venha a nós, Teu santo reino, e me ensina a amar. Vai, perdoa os meus erros e me ensina a perdoar. Venha a nós, Teu santo reino, e me ensina a amar, amar. Mesmo atarefado, sempre estou ligado. Eu não abro mão da presença, do partir do pão em cada comunhão. Graças por tudo, Sou de Jesus. Eu não posso te deixar, pois uma coisa eu sei muito bem:
Olá, queridos, amados, um bom domingo a vocês, queridos da IBC, queridos amados de outras comunidades ou até pessoas que nos veem pela internet, de vários lugares do Brasil, de Fortaleza, até fora do Brasil também, alguns acabam nos acompanhando. Mas nós estamos muito felizes em estarmos juntos novamente nesse domingo como corpo de Cristo, como Igreja de Jesus, passando por essa quarentena, por esse lockdown, realmente nos vendo diante de tantas ameaças, né? Mas também diante de tantas oportunidades, aprendendo tanta coisa nova, na expectativa de que tudo isso passe de uma vez, embora a gente não vá ser mais o mesmo, mas nós estamos aprendendo e vamos nos adaptar. O fato é que a Igreja de Jesus, ela não para. E hoje eu queria trazer a vocês um assunto que eu creio falará muito ao seu coração, como tem falado ao meu coração também. É sobre fé, mas muito mais do que o assunto fé, o exemplo de fé de duas mulheres maravilhosas na Bíblia, Ruth e Noemi. E nós vamos entrar nesse livro fantástico de 4 capítulos, mas que conta uma história dramática de mulheres que viveram momentos muito difíceis. Mas eu quero começar com a questão de fé. Por quê? Fé não é apenas um instrumento para que a gente obtenha aquilo que a gente eventualmente quer, ou para que a gente se veja livre de algo que a gente não quer. Fé parece um instrumento muito fácil para a gente acionar o coração de Deus para que Ele nos dê algo ou que Ele nos livre de algo. É interessante isso, né? O livro de Hebreus, no capítulo 11, versículos 1 e 6, fala exatamente: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá certeza das coisas que não vemos. E lá no verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E vivendo nessa época de quarentena, quantas coisas nós temos pedido a Deus, não é? Oração, coisas que estamos perdendo, que queremos reaver, coisas que provavelmente podemos perder e a gente exercita essa fé de pedir a Deus que não nos permita passar por esses momentos. Coisas que a gente quer se ver livre. Talvez o medo, a doença, a iminente perda de um emprego, de um trabalho, enfim, de uma renda. Então a gente, nessa altura, a gente quer ter certeza de que estamos exercendo a fé para atingirmos o coração de Deus. Mas, então, a fé é usada como instrumento, obviamente, para se obter de Deus alguma coisa ou, como disse, se ver livre de algo que a gente não quer. Porém, a fé tem que ser exercida nesse sentido, em sintonia com o coração de Deus. Tiago, lá no capítulo 4, versículo 3, diz que às vezes a gente não recebe as coisas de Deus porque a gente pede mal, né? Quando pedem, vocês não recebem por motivos errados, ou seja, nossos pedidos nem sempre estão com a motivação correta, em sintonia com aquilo que Deus quer. E às vezes pedimos para o nosso próprio prazer, né? Mas será que a fé está sempre relacionada a algo que nós recebemos de Deus, ou algo que nós queremos que Deus tire da nossa vida, como por exemplo o Covid, né? A doença, a perda, a ameaça? Eu queria sugerir, no exemplo que nós vamos ver de Ruth e Noemi, que fé também é um instrumento
para nos manter firmes e inabaláveis. Fé é aquilo que talvez poderia ser comparada a uma árvore em meio à tempestade. Às vezes a gente vê esses filmes de tsunami que vai arrastando tudo, tanto do mar para a praia, quanto da praia para o continente, enfim, vai arrastando tudo. E você vê aquelas árvores frondosas, às vezes palmeiras, coqueiros, né? Que a despeito da força do vento, permanecem firmes, enraizados, arraigados. Irmãos, eu não vejo outra coisa que nós podemos pedir a Deus agora, nesse momento, do que perseverança. Até quando, Senhor? Firmeza, para a gente permanecer inabalável como pessoa, como discípulos de Jesus, nos tsunamis, nas pandemias da vida, né? Então, fé, na verdade, é uma mostra dessa realidade que nós esperamos. Mas até quando a gente vai esperar? Então, até quando eu vou exercer a minha fé? Ora, se a fé é convicção daquilo que não vemos, então qual é a prova da realidade quando nós então estamos enfrentando uma pandemia como essa? Ora, é a certeza de que Deus existe. O texto de Hebreus 6 diz isso. É a certeza de que Deus não só existe, mas Ele é aquele que recompensa aqueles que nele esperam. Por isso a importância da fé como uma ferramenta para permanecermos firmes e inabaláveis. Porque pela nossa perspectiva, a presença e o cuidado de Deus vem através de coisas que nós ganhamos ou recebemos. Mas na perspectiva bíblica, na perspectiva de Deus, fé também é aquela certeza que nos mantém inabaláveis até o fim. Fico pensando nos mártires do Novo Testamento, que deram suas vidas pelo Evangelho de Jesus e, sob a ameaça, mantiveram firmes e inabaláveis, porque acreditavam em algo que receberiam no porvir, não agora. Aliás, eles não pediam nem isso, nem um tipo de livramento, apenas convicção e firmeza para permanecerem firmes e inabaláveis. Então, falando um pouquinho sobre o livro de Ruth, nós temos o Pentateuco, depois temos o livro de Josué, depois temos o livro de Juízes e depois temos o livro de Ruth. O livro de Ruth é uma demonstração do cuidado de Deus sobre aqueles que sabem esperar. As circunstâncias do livro são as mais normais, naturais possíveis. Por quê? Porque a fome, a morte, a fuga, a solidão, a gente só poderia pensar assim, tudo de ruim, né? Tudo de ruim, muita perda, como muitos de nós, muitos dos nossos amados estão sofrendo nesses dias, perdas. Então, o texto bíblico ele não acontece num mundo fictício, num mundo irreal, num mundo ideal, sem problemas, muito pelo contrário. É um livro que acontece exatamente nas adversidades que acompanharam as mulheres naqueles dias e, quem sabe, nos acompanharão nesses dias também. Por isso o livro é muito atual e muito aplicável aos nossos dias. No estudo do livro eu fui tentado a unir o capítulo 1 com o capítulo 4, né? Por quê? Porque assim você acelera o relógio, você acaba com essa espera, né? Você acaba com a pergunta do até quando, Senhor? Até quando? Quanto tempo vai durar esse lockdown? Quanto tempo vai durar essa pandemia? Quanto tempo vai durar a angústia, a depressão, a incerteza, né? A preocupação? Quanto tempo, Senhor? O sofrimento, né? A dependência, enfim, quanto tempo? E aí você é tentado a unir o capítulo 1 ao capítulo 4, como no livro de Jó, né? Homem justo, tudo bem, e aí você quer correr logo para o capítulo 42, né? Quando tudo fica bem para Jó, ele pode reaver muito daquilo que ele perdeu, obviamente, mas
A palavra Noemi, a ideia de Noemi aqui é que Noemi, no capítulo 1, ela é uma alma em luto, e no capítulo 4, ela é uma alma restaurada. Ruth é uma estrangeira, né? Uma viúva, que se tornou, lá no final, bisavó de Davi. Pensa, Boaz, seu marido, Obed, Jessé, Davi, enfim. O autor do livro de Ruth é Samuel. Ele escreveu no tempo dos juízes, 1370, 1041 a.C. Israel estava em declínio moral, religioso e político, uma época muito confusa. Belém e Moabe eram rivais e inimigos de Israel. E Moabe, que foi concebido, obviamente, por Ló, num relacionamento incestuoso com sua filha, agora, nos dias dos juízes, se constituíram num povo que estava oprimindo Israel e oprimiu por quase 18 anos. Então, o livro de Ruth, nos seus 85 versículos, faz parte do Megilot, ou os 5 rolos, lidos em 5 ocasiões festivas de Israel, principalmente em Pentecoste, né, dado ao relato da colheita, nos capítulos 2 e capítulo 3 de Ruth. O livro de Ruth, então, é um testemunho da fidelidade de Deus para com aqueles que nele confiam. Ela é uma mulher, Noemi, é uma mulher de dores, uma mulher amarga, uma mulher desamparada, e sua nora, uma viúva, uma mulher excluída, uma mulher de uma outra etnia, e que acaba entrando na linhagem real de Davi, de Jesus, simplesmente para provar a graça inclusiva de Deus. O cenário é doméstico, né? É o cuidado de Deus que se manifesta exatamente na casa onde nós estamos, reclusos. Nossa igreja, nossa casa. Então, o texto começa mais ou menos assim. No capítulo 1, o sofrimento e a fé de Noemi. Versículos 1 e 2 diz que nos dias dos juízes que governavam Israel, houve uma grande fome na terra. Teve uma pandemia gástrica, né? Uma fome na terra. E diz o texto que um homem deixou o seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando sua esposa e seus 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque, e a esposa de Elimeleque era Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, lembra? Belém, Efrata. E quando chegaram a Moabe, eles se estabeleceram ali. Então aí vem o primeiro teste de fé. A família deixa a sua terra por conta da fome e se estabelece num outro lugar. É como você, deixando sua rotina e por conta da pandemia, tendo que se fixar dentro da sua casa, né? Num só lugar. O segundo teste de fé aqui, no versículos 3 e 4, é que Elimeleque, o marido, o patriarca da casa, morre e deixa Noemi com seus 2 filhos. E os seus 2 filhos se casaram com mulheres moabitas. Uma delas, Ofra, ou Orfa, e a outra, Ruth. E isso aconteceu cerca de 10 anos depois deles chegarem ali naquela região. E Noemi ficou então viúva numa terra estranha, diz o verso 3. E seus filhos se casaram com moabitas, as 2 mulheres do verso 4. E ela tem que permanecer praticamente 10 anos longe da sua terra natal. Que sofrimento, né? Exilada praticamente. E o terceiro teste de fé aparece no verso 5. Malom e Quilion também morrem. Ou seja, os filhos de Noemi. E ela então fica sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Gente, que desastre. Terá sido a fome? Terá sido algo parecido com a nossa pandemia? Só Deus sabe. Agora são 3 mulheres desamparadas. Noemi e suas noras, Orfa e Ruth.
elas estão desamparadas. Noemi está longe do seu país. Ela é uma mulher madura, mas uma mulher marcada pela fome, agora marcada pelo luto e marcada também pelo exílio forçado. Em meio a tantos desastres, né, que logo acometem essa família, nós temos pelo menos uma boa notícia, né? Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado o povo de Israel, dando-lhe boas colheitas. Olha que coisa! Essa mulher exilada, agora em luto também, recebe a notícia que Deus abençoara o seu povo. Então, elas se prepararam, obviamente, para deixar Moabe. Ou seja, elas tinham que se desinstalar em busca de uma promessa. Em meio a tanto sofrimento, Noemi não perde a sua fé e recomenda, inclusive, às suas noras: fiquem aqui em Moabe, eu estou partindo. Fiquem com a benevolência do Senhor, verso 8. Fiquem com a fidelidade que vem do Senhor. Ou seja, ela aconselha suas noras a permanecerem em Moabe e talvez se casarem novamente, constituírem família, seguir a vida, e Noemi está prestes a ir para a sua terra, né? Então, de onde vem essa perspectiva, essa resignação de uma mulher sofrida como Noemi? De onde vem? A despeito de todas as tribulações, de toda a perda. E aqui me parece que exatamente ao recomendar às suas noras que fiquem ali em Moabe, ela fala da bondade de Deus e da fidelidade de Deus. Gente, mesmo perdendo seu marido e seus filhos, esta mulher permanece inabalável. Por muito menos, mulheres de Deus, homens de Deus, perdem a sua postura, a sua fé, abandonam o Senhor, duvidam, reclamam, lamentam e às vezes até blasfemam de Deus, porque o desastre está batendo a porta. Não é assim? Mas Noemi foi diferente. Ela tinha uma fé firmada na bondade, na graça de Deus, na fidelidade de Deus, que não a desampararia. Então aqui, veja bem que interessante, é uma fé que não demanda soluções, é uma fé que não exige benefícios, é uma fé que reconhece que Deus é bom a despeito dela ter perdido o que perdeu, seu marido e seus 2 filhos. Que coisa! É uma fé para perseverar, né? É assim, sempre esperando pelo melhor de Deus. E aí, a promessa divina sempre feita aos homens de Deus, né? Como em Josué, lá no capítulo 1, verso 5, quando ele diz: eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. Como o salmista diz lá no Salmo 35, o choro pode durar uma noite. Deus não está prometendo que nos livrará, que nos deixará intactos quando o tsunami ou a pandemia passa. Mas ele está dizendo: eu vou estar com você, eu não vou lhe desamparar, eu vou lhe manter firme, creia em mim. E lá no Salmo 35 diz, né? A sua ira dura só um momento, o seu favor, e no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite. Lembra aí do Salmo 30, verso 5. O choro pode durar uma noite. A gente canta sobre isso. Mas a alegria vem pela manhã. Olha, a fé de Noemi era uma fé não para obter, não para ter, não para pedir, mas era uma fé que a tornava uma mulher enraizada na pessoa de Deus, firme para conseguir ultrapassar as pandemias da fome, no caso dela, inclusive com perdas, mas permaneceu inabalável. Agora, outra coisa importante, amados, não são frases de efeito. Noemi não sublima a dor, ela não disfarça, ela não se engana com o positivismo vazio. Não, está tudo bem, não, tudo vai melhorar. Não é isso, não são palavras de efeito. Ela encara o desastre
sem rancor, inclusive sem apontar a culpa a ninguém, a quem quer que seja. Nós não sabemos o que aconteceu em Moabe. Teria sido o governo? Teria sido a polícia? Teria sido o quê? O patrão, o empregado, o vizinho? Não importa. Você não vê isso nos lábios de Noemi. Mas Deus, para ela, continua sendo soberano, até mesmo sobre o desastre, sobre a pandemia, sobre a fome, no controle absoluto, inclusive das coisas ruins. Versículos 11, 12, 13, 20, 21, sem filhos, já com idade avançada, mas a mão de Deus estava sobre ela. Ela diz, não me chame mais Noemi, meu nome é Mara, Mara de amargo. Lembra das águas amargas em Mara? Eu tive o privilégio de passar o ano passado por Mara, logo na saída, depois da travessia do Mar Vermelho, um lugarzinho chamado Mara, onde as águas eram amargas. E o milagre de Deus tornou aquelas águas em águas doces. Ela diz, eu sou Mara, sou amarga, pobre, aflita. É uma descrição real do seu sofrimento, mas nenhuma blasfêmia, nenhum ódio, senão a resignada esperança de uma mulher de fé que retorna ao seu povo, mas acima de tudo ela retorna com o seu Deus. Que lindo isso, gente! Quantos exemplos nós temos na nossa própria comunidade. Exemplos de mulher de fé, de homens de fé, de famílias de fé, de meninos e meninas de fé que perderam seus entes queridos, que tiveram grandes prejuízos, mas nunca blasfemaram, nunca entraram nessa de achar que não valeria a pena viver, porque a raiz era muito mais profunda, elas estavam arraigadas no Senhor, não nas coisas que tinham ou possuíam, mesmo que estas coisas fossem pessoas amadas, queridas. E aí vem, a partir do capítulo 1, versos 8 e 9, o sofrimento e a fidelidade de Ruth. A certa altura, Noemi disse para as suas duas noras, voltem para a casa de suas mães. O Senhor as recompensa pelo que vocês demonstraram aos seus maridos, ou seja, ela era uma sogra grata. Que o Senhor as abençoe com segurança de um novo casamento, ou seja, ela desejou um reinício de família. Então deu-lhes um beijo de despedida. E as três começaram a chorar em alta voz. Que momento, né? Quanta ternura. Noemi despede-se das noras e deixa uma palavra de esperança baseada na bondade de Deus. Lembra do Salmo 103? Bendize a minha alma ao Senhor. Todo tempo, em todo tempo eu louvarei, bendirei o nome do Senhor. Faça assim nesses dias, irmãos, de manhã, à tarde, à noite. Bendize ao Senhor, bendiga ao Senhor. Respira fundo, se espreguiça logo cedo e agradeça a Deus. Que das suas palavras, dos seus lábios, aliás, possam sair palavras de bênção, não palavras de maldição, mas palavras de bênção. Então o choro reflete a sensibilidade das três que caminharam juntas nos momentos de alegria, imaginem lá no início, com toda a fartura, com a família, mas também elas caminharam juntas no momento de dor. E assim que nós vamos caminhar enquanto igreja, juntos no momento de dor, porque é o Senhor que nos une. E apesar do desejo imediato de irem com Noemi, Orfa volta para o seu povo e para os seus deuses, lá no verso 15. Ruth, porém, vê uma outra postura, ou tem uma outra postura. Ruth vê na postura intrépida da sogra um exemplo de fé a ser seguido. E ela então declara a certa altura, Noemi disse às suas noras isso, mas então, depois, Ruth respondeu, não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei, aonde você viver, lá viverei.
Seu povo será o meu povo, seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Gente, quem em sã consciência seguiria uma mulher marcada pelo desastre, pela perda, fome, exílio forçado, viuvez, perda de filhos? Quem iria acreditar na bondade de Deus que permitiu esse desastre? Entendem? Amados, você não atinge o coração dos outros só quando conta vantagens. Você não atinge o coração das pessoas só quando você fala de triunfos, de conquistas. Eu vi numa propaganda um indivíduo que fala de forma tão positiva, tentando levar alento para as pessoas, falando em reaver riquezas. Qual é o propósito disso? Será que é isso que nós mais precisamos? E se nós não formos ressarcidos naquilo que perdemos? Nossa casa, nosso salário, nosso ente querido, nossa saúde, quais são as sequelas? Existe algo mais profundo que nos traz alegria e nos faz permanecer em pé. É a pessoa de Deus, a fidelidade de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus. E a nossa fé, ela tem que gravitar nesse sentido, ela tem que estar firmada nesse sentido, sobre a rocha, enraizada, para aguentar passar esses dias maus que nós estamos passando e que talvez ainda passaremos, sem blasfemar, sem nos desesperar. Fé é a convicção e a certeza que alcançaremos aquilo que esperamos, mesmo quando ainda não podemos ver ou experimentar. Então, Ruth faz essa declaração maravilhosa. O impacto da família de Noemi sobre a fé de Ruth fez com que ela amasse Deus acima de todas as coisas. Ela provou: o seu Deus será o meu Deus. A despeito de todo o desastre, essa mulher moabita decide, pela intrepidez da sua sogra Ruth, adotar a fé, se firmar nesse Deus maravilhoso. Amados, o que é que Deus está nos dizendo nesses dias? Que Ele vale mais do que tudo, inclusive a nossa saúde. O que é que nós vamos fazer a respeito? Nós vamos adorá-lo, nós vamos nos alegrar nele, nós vamos buscar alento, nós vamos sim orar, pedir, claro, mas não com aquele desespero, naquele empenho de que Deus tem obrigação de nos responder. Ele não tem obrigação. Ele está soberanamente regendo todas as coisas. Então é a fé de Noemi que moveu o coração de Ruth. E a maior herança, Deus acima de todas as coisas. E aqui eu quero dizer para você, minha irmã, meu irmão, que está sofrendo aí. E você fica pensando: eu estou aqui olhando para os meus problemas, para as minhas... Como é que eu posso ajudar outras pessoas? Quando você é chamado por Deus nesse momento a cumprir a sua missão e a ajudar pessoas. Olha o exemplo de Noemi. Então, uma mulher sofrida, sem bens, sem recursos, olha o que ela fez no coração da sua nora. Olha o exemplo da avó Lloyd e da mãe Eunice na vida do órfão Timóteo, né? Então, não importa o seu estado, não importa o seu sofrimento, Deus não vai desperdiçar a sua dor. Então, estenda seus braços, suas mãos, o que você ainda tem nas mãos, como aquela viúva diante do profeta: eu só tenho esse azeite, só esse vasinho com azeite. Derrama para o Senhor multiplicar. Só tenho esses peixinhos, derrama para o Senhor multiplicar. O que ainda lhe resta nas mãos? Use para a honra e glória dele. Você ainda pode ser útil na dor e no sofrimento. Pense numa coisa: o que mais valeu para a salvação da humanidade na vida de Jesus?
seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Ele me amou, ele se deu por mim, ele se deu por você, ele se deu por nós. Mas aí, depois disso, veio o que ninguém poderia antecipar. Deus provê o alimento e provê família. Ruth vai apanhar espigas na fazenda, como faziam os pobres, né? E coincidentemente cai na fazenda de Boaz, um parente de Elimeleque, seu sogro. Boaz se encanta com Ruth e diz ter ouvido sobre o seu ato de fé, capítulo 2, verso 11. Eu ouvi falar de tudo que você fez pela sua sogra, desde que o seu marido morreu. E sei que você deixou seu pai, sua mãe, sua pátria e veio viver entre gente que não conhecia. Que o Senhor a recompense. Olha que lindo. E aí ela é orientada pela sogra Noemi e passa a noite aos pés de Boaz, que é o chamado remidor, o parente mais próximo. E à meia-noite ele é surpreendido, esse homem, Boaz, com muito respeito, ele é surpreendido com um membro da família que estava ali aos seus pés, uma mulher. Mas ele, obviamente, não usufrui daquele momento que ele poderia, porque ele sabia que tinha um outro parente mais próximo, chamado na Bíblia de remidor. É um membro da família que teria o direito sobre ela, né? Então, ela diz, eu sei que há um homem, verso 11 do capítulo 3, mais chegado, ele é seu parente mais chegado do que eu. Então, depois que ele vai e oferece a Ruth, aliás, ao seu remidor mais próximo, a jovem Ruth, embora já casada, mas viúva, ele acerta isso diante da cidade, torna tudo legal, oferece Ruth ao seu remidor mais próximo, e quando esse a rejeita, aí sim ele assume a legítima ou o legítimo direito de possuí-la. Então, diante dos anciãos, respeitando a tradição familiar, aclamado e reconhecido publicamente, ele agora sim tem um relacionamento com Ruth. E aí nasce Obed, que foi o filho de Jessé e o pai de Davi. Que coisa linda! Olha aí, Ruth, a moabita estrangeira, sofrida mulher, com dores, com lutas, com luto, ela se torna a bisavó de Davi e ganhou um lugar de destaque na genealogia de Jesus. Mateus capítulo 1, versículos 3 a 6. Você não tem ideia como Deus está escrevendo a sua história, como indivíduo e como família. Não despreze nem esse momento de sofrimento. Deus está deixando um legado com essa pandemia. E Ele está reescrevendo a nossa história. E você não tem o controle, você não sabe o que nos reserva amanhã. A nós hoje compete a fé de acreditar no Senhor para permanecermos firmes, no meio da luta, amargos às vezes como Mara. E aí vem a confirmação da fé de Noemi. Entre as mulheres da cidade disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que arrumou um resgatador para a sua família, né? Que este seja famoso em Israel. E o foi. Ela estava profetizando sobre Davi, profetizando inclusive sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que Ele restaure seu vigor e cuide de você em sua velhice, falando do seu filho. E é interessante que Noemi depois pegou o bebê, né, que nasceu, aninhou junto ao seu peito e passou a cuidar como se fosse o seu filho. E as mulheres da vizinhança diziam para Noemi, lembra? A mulher amarga, a mulher Mara, as mulheres da vizinhança disseram, Noemi tem um filho outra vez, ou seja, um neto. E lhe deram o nome de Obed, ele é o pai de Jessé, pai de Davi. Noemi é louvada pelas mulheres, que bendizem ao Senhor e nomeiam o neto Obed. A palavra Obed vem de Abad, quer dizer servo em hebraico. Ela ama
o seu neto e se torna a cuidadora do seu neto. Ela é amparada na velhice. Olha que mudança, gente. Olha o que Deus fez àquela mulher que simplesmente permaneceu. Ninguém poderia imaginar um final feliz numa história que começou com uma pandemia de fome, com uma tragédia, que atingiu vários lugares, com certeza, né? Mas Deus fez prosperar Israel, assim como usou José no Egito para realmente prover, a fim de que as outras nações, inclusive a sua própria, seus parentes, pudessem ter o alimento. Dessa mesma forma, Deus proveu para Israel, e assim foi o amparo para Noemi, que estava numa terra distante, voltou para a sua própria terra e proveu para Ruth, aquela que aderiu pela fé, permaneceu, a despeito de todo o desastre, aderiu à fé da sua sogra Noemi. Quem poderia imaginar um final desse, não é? Ninguém poderia imaginar um final feliz que começou com perdas e sofrimento, tal qual que nós estamos vivendo agora. Muitas perdas, muito sofrimento, muita incerteza quanto ao futuro. O marido e os filhos não foram restituídos, mas Deus foi fiel e presente todo o tempo. Além do seu consolo, conforto e amparo, Deus providenciou refrigério e uma herança sem precedentes. Gente, isso é viver por fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu queria parafrasear, né? Fé é convicção e a certeza de que alcançaremos aquilo que esperamos, mesmo quando ainda não podemos ver ou mesmo experimentar. Até quando, Senhor, vamos viver essa pandemia? Até quando não vamos poder ver, ter prova? E será que precisamos para acreditar na bondade de Deus? Certamente não. Nós já temos uma certeza, Hebreus 11:6. Ele é o dono da história. Ele é soberano. Ele existe. Ele cuida de nós. E depois ainda temos a promessa de que a recompensa não virá agora, mas virá no futuro. Porque Ele é e terá para nós a recompensa se esperarmos nele. Então, pela nossa perspectiva, ligamos sempre a presença e o cuidado de Deus com benefícios, com a restituição daquilo que estamos perdendo nessa pandemia. Quem sabe a presença de Deus, se tivermos fé, para que o desastre não bata a nossa porta. Mas nós precisamos de uma fé que vá muito além disso, que nos dê forças para perseverar nesses dias de pandemia. E eu queria que você agora fizesse esse exercício à luz do que temos estudado hoje, nesta palavra, que foi inspiração e tem sido inspiração para mim aqui onde eu estou, na minha reclusão, no meu lockdown. O que Deus está lhe dizendo e o que você vai fazer a respeito. Leve essa palavra para o seu GR, leve essa palavra para outras pessoas, transmita, convide as pessoas a ouvirem e faça dentro da sua própria casa um momento de reflexão sobre esta palavra. Fé para perseverar, fé para permanecermos inabaláveis. Porque Deus continua sendo Deus, Ele continua regendo a história. Nós podemos pedir sim, mas veja que a resposta de Deus pode vir como sim ou como não, mas a nossa fé nele não vai depender disso, não vai depender disso. Então, que momento precioso esse, que exemplo a vida de Noemi, mulher amarga, mas que colheu os frutos no futuro, colheu os frutos na história, assim como Jó colheu. E nós colheremos ou nesta vida ou na vida vindoura.
Então, o que Deus está lhe dizendo e o que você vai fazer a respeito? Talvez nessa hora é entregar a sua vida a Jesus, reconhecendo como seu único Senhor e Salvador, para ter a certeza da vida eterna, da alegria que só o Espírito de Deus pode dar, da certeza da paz interior que só Deus pode dar, mas também a certeza da vida eterna. Ele virá para nos buscar, nos levará em glória, para vivermos com Ele na eternidade, para sempre. Novos céus e uma nova terra. Corpo que agora está adoecido, corruptível, incorruptível será. Porque assim como Jesus venceu a morte e ressuscitou, nós também venceremos a morte e ressuscitaremos. Louvado seja o nome do Senhor. Um grande domingo. Medite nesta palavra. Faça o seu mapa. Engaje-se num grupo de relacionamento, mesmo online, mesmo virtualmente. Nós estamos cuidando uns dos outros, expandindo o Evangelho de Jesus e levando essa palavra a tantos quantos precisam, mesmo em momentos de dor. Continuaremos orando e pedindo que Deus nos use, à medida que nós estamos arraigados, firmados, fundamentados, alicerçados no Deus de toda a graça. Um bom domingo, uma boa semana para todos vocês na paz de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, pastor Armando, por mais essa palavra desafiadora. Estímulo a exercitarmos, desenvolvermos a nossa fé. A nossa fé, a nossa esperança está depositada em Jesus. E nós vimos exemplos de Ruth, Noemi, tantos heróis da fé, mas fomos desafiados nessa palavra, nos 4 capítulos do livro de Ruth. Então, que o seu grupo de relacionamento, você, quem sabe, possa meditar nessa palavra, usando aí o vídeo que você acabou de assistir em outro momento, repetindo, compartilhando com os seus irmãos do grupo de relacionamento, meditando nessa palavra e se questionando ou se perguntando: o que Deus está me dizendo e o que posso fazer a respeito sobre a minha fé, a nossa fé em Cristo Jesus. Esse é o desafio ao longo da semana. Se você não faz parte de um grupo de relacionamento, compreenda que essa é uma outra maneira de nós nos manifestarmos como igreja. A igreja, para além dos seus encontros de grande ajuntamento, como esse aqui, que hoje é virtual, também se manifesta de casa em casa. Pessoas que se reúnem para meditar na palavra de Deus e compartilhar vida, carregar as cargas uns dos outros, viver Cristo Jesus na vida, no dia a dia. Então você é desafiado a fazer parte desses encontros. Os grupos de relacionamento continuam acontecendo de casa em casa a partir das ferramentas de reunião virtual. Se você quiser fazer parte desse momento, entre em contato conosco. Passa aí um WhatsApp ou mesmo no chat aqui do canal do YouTube. Diga: eu quero conhecer um grupo de relacionamento, e a gente vai tentar incluir você numa das várias centenas de grupos que nós temos espalhados pela cidade, tá bom? Você é nosso convidado para os grupos de relacionamento e também para a nossa programação que continua ao longo da semana. Amanhã, segunda-feira, nós temos um encontro especial e eu queria chamar a sua atenção para isso. A temática de amanhã. Pode colocar aqui na tela, segunda-feira. Sim, a programação, além do canal no YouTube, nós temos também no Instagram as lives que acontecem ao longo do dia. Então fique atento lá no Instagram, no YouTube, no nosso site, você tem acesso a essa programação. E amanhã, especificamente nessa segunda, vinde a mim os pequeninos. Essa é a ênfase do nosso encontro de amanhã. Teremos aqui alguns convidados especiais, pessoal da Compassion, e um tema muito importante, a exploração sexual infantil. Talvez você pode até pensar: o que isso tem a ver comigo? Lamentavelmente, as nossas crianças estão expostas a isso, inclusive a partir do meio virtual. Cada vez mais, crianças tendo acesso ao mundo tecnológico e sendo assediadas, inclusive através desse canal. Então, um tema muito importante, muito relevante para você e para a sua família. Encontro marcado amanhã às 19h30, certo? Durante a semana, dando continuidade, terça-feira nós temos a live sobre os casais, lá no canal do Instagram, às 20 horas, canal Celebrando a Restauração, ok? Na quarta-feira, o nosso culto de quarta-feira, às 19h30, aqui no YouTube, e também lá no Instagram, live do Movimento Atos. É bom, fique ligado aí também, lá no Instagram do Atos. Quinta-feira, CR 12 Passos, também
Voltando aqui. CR 12 Passos lá no canal do Celebrando a Restauração, às 20 horas, tá? Fica ligado nessa programação. Sexta-feira, IBC Compartilha, momento em que a gente relembra momentos históricos da IBC. Sexta-feira, 19h30, aqui no canal do YouTube. E logo em seguida, sábado, live Momento Atos, às 20h30. Programação para toda a família, crianças, adolescentes, jovens. E fechamos domingo que vem, novamente aqui, de manhã e à tarde, com a nossa celebração dominical. No nosso site, ibc.org.br, e nossos canais de comunicação, você tem acesso a toda essa programação que fazemos com muito carinho especial para você. Muito obrigado por nos permitir entrar na sua casa. Deus abençoe a todos. Vamos curtir mais um tempo de adoração a Deus com louvor. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que em ti encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, o mundo é um barquinho buscando direção. Sai em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminui. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, Senhor. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando
que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Aleluia. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Um bom domingo na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Cantarei a Deus com alegria, com júbilo no coração, pelas suas obras perfeitas, pelo seu amor, pelo seu perdão. Entrarei em sua presença com gratidão no louvor, declarando a sua bondade, exaltando o nome de quem me salvou. O Senhor é bom, mulheres. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Seu amor permanece pra sempre. Oh, oh, oh. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Seu amor permanece pra sempre. Do início, cantarei a Deus com Alegria, júbilo de coração, pelas suas obras perfeitas, pelo seu amor, pelo seu perdão. Entrarei em sua presença, com gratidão, gratidão no louvor, declarando sua bondade, exaltando o nome de quem me salvou. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Seu amor permanece pra sempre. Oh, o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Seu amor permanece pra sempre. Oh, o Senhor é bom. Seu amor permanece pra sempre. Oh, o Senhor é bom. Seu amor permanece pra sempre. Deus abençoe. Você acabou de assistir uma programação produzida pela Igreja Batista Central de Fortaleza. Somos uma comunidade de discípulos de Jesus comprometidos em amar a Deus, amar uns aos outros e proclamar Jesus. Essa é a nossa missão. O sustento desse ministério provém da graça de Deus, por intermédio de todos aqueles que se identificam com a nossa missão e fazem a IBC Fortaleza. Nossos canais de contribuição estão disponíveis no site ibc.org.br. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, verso 7, o apóstolo Paulo diz: cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribua por obrigação ou por constrangimento.
Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo encontro.